É isso mesmo que você leu aí. Mas antes da gente começar a explicar sobre o que a gente vai falar, dá uma sacada nesse vídeo aqui, ó. E por que que você entrou na vida dela? Porque ele joga Free Fire. E como é que você faz pra entrar pelo Free Fire? Eu entro. Esse jogo foi lançado em 2018. E como é que você entra neles através do Free Fire? Depois do diamante, depois que eles começam a jogar. O que é o diamante? O diamante pra comprar personagem, amor. E quando ele compra o personagem, ele faz o pacto contigo? Faz? Depois Agora dá uma sacada neste outro vídeo aqui. Oi, meu nome é Liri e me acompanhe no meu primeiro evento de anime como artista convidada, porque ele foi um caos. Olha a carinha toda feliz de alguém que não podia nem imaginar o que ia acontecer. O evento estava marcado para as 2 da tarde, então eu cheguei por volta de meio-dia para arrumar todas as minhas coisinhas. Eu tinha adesivos e prints para colocar lá. O evento só foi começar às 3 da tarde e estava bem vazio porque ele foi muito mal divulgado. A minha amiga só foi porque eu avisei para ela que tinha. Apesar disso, eu estava me divertindo muito com as pessoas que vinham na minha mesinha ver a minha arte. E como artista pobre não tem um dia de paz nesse país, a partir daí a coisa só desandou. Foi aí que 3 das minhas artes foram censuradas, porque de acordo com eles eram desrespeito com a igreja. Uma delas foi essa, porque aparentemente tá proibido peitinho, e aí eu tapei com um pato. E as outras 2 foram essas artes do meu personagem chamado Bafomé, que não podia porque tinha um pentagrama e era desrespeito com a igreja. Além disso, reclamaram que o cosplay da minha amiga tava muito curto e que ela tinha que mudar porque os homens estavam olhando. E quando você acha que não dá pra piorar, subiu um cara no palco e começou a dar culto, no meio do evento de anime. A gente simplesmente não sabia onde enfiar a cara. Em momento algum disseram que o evento era numa igreja e ele não foi divulgado como algo religioso. O cara só mandou todo mundo no evento ficar em silêncio e começou a dar culto. Que se chama Recordare, que diz que o motivo de Jesus vir sou eu. Para que eles venham entender hoje que o motivo da vida de Jesus é cada um deles, Jesus. Que eles são importantes. Parabéns aí para os envolvidos que estão fazendo esses eventos para atrair jovem e fazer evangelização compulsória. Isso só está afastando a juventude da religião de vocês, porque lugar de culto é dentro da igreja. No final das contas, fui convidada como artista e jurada do concurso de desenho. Não teve concurso de desenho, eu sofri censura, teve culto evangélico à força, mas eu conheci uma galera muito gente fina lá no evento. Depois de assistir esses 2 vídeos, eu fiquei com a dúvida. Afinal de contas, o diabo, ele é geek? Ele é nerd? Ele é otaku? Afinal, o que ele é? Não conhece esse canal Otastese, a gente faz análise de cultura pop de vez em quando e também coisas relacionadas às religiões, às religiosidades, espiritualidades e tudo mais pela ótica da ciência da religião, que não é teologia. E vamos dar uma olhada, analisar os elementos que tem nesse vídeo que vocês viram aí. Então olha só, a gente vai voltar aqui de novo num conceito que a gente já trabalhou nesse vídeo, aqui no card, e esse vídeo falava sobre medialização da religião, a partir do conceito de um cara chamado Stig Vaidyard e também do Jean, um amigo nosso, que cedeu o seu trabalho pra gente falar um pouco dos deuses americanos e como é que aparece ali a mídia na modernidade e tudo mais. Então é o seguinte, a gente tem um conceito de medialização, que é pra gente entender aqui o que esses 2 vídeos estão mostrando pra gente, e é o processo de transformação da mídia ou mídias em uma instituição semi-independente na sociedade, ao qual as outras instituições teriam que se adaptar. Guardem esse conceito aí do tio. O outro conceito seria a medialização da religião especificamente, que seria como as mídias retratam ideias sobrenaturais religiosas, e é apontado 3 metáforas para que isso aconteça e de que maneira isso acontece. Então vamos dar uma olhada na primeira etapa. A primeira etapa ou metáfora do Stig Vaidyard nesse processo de medialização da religião seria como a mídia transporta os símbolos e mensagens religiosas. Então de que maneira uma determinada mensagem religiosa sai do seu campo religioso e entra para a mídia. Como é que é adaptado esses símbolos, como eles são representados, reinterpretados, analisados, reestruturados e tudo mais, ressignificados ali dentro do espaço de uma produção midiática. Aqui ele traz um conceito que é religião banal. Você já ouviu falar de religião banal? E falando em conceito, a gente tem uma série que está fazendo aqui chamado Conceituando, que eu trago alguns conceitos que a gente de vez em quando está usando nos vídeos. E se você não conhece, dá uma olhada. Quase que diariamente a gente está publicando por aqui. Então olha só. Na ideia de religião banal, seria a forma como, por exemplo, uma mídia ou uma produção midiática trata determinada ideia ou elemento religioso como uma coisa banal, sem muita importância, sem muita relevância.
É muito amplo o campo como as mídias e as produções culturais da cultura pop, elas fazem isso, seja de filme de terror, de aventura, de qualquer gênero praticamente, quando há uma mensagem religiosa lá presente, esse processo que está acontecendo aqui. A segunda metáfora desse processo de medialização seria como a mídia formata a nossa forma de comunicação e como as religiões se adaptam a essa forma. No vídeo do cara falando sobre o demônio do Free Fire, sim, o demônio do Free Fire, não é um único vídeo, dá uma olhada por aí pela internet que tem alguns vídeos e comentários sobre isso, e esse processo de adaptação e uso de um determinado elemento cultural ou produção cultural, seja de jogo, série e tudo mais, por um grupo religioso, seja demonizando, como acontece aí, seja propriamente dito fato de usar a terminologia ou nome de um jogo, já mostra como a linguagem religiosa vai se adaptando aqui para um elemento cultural secular que teoricamente não faria parte e não teria nenhuma compreensão religiosa. Para outro exemplo, a gente pode pegar lá a série do Stranger Things, que eles abordaram como o RPG foi demonizado por alguns grupos evangélicos fundamentalistas nos Estados Unidos durante a década de 80. Então olha só, a terceira metáfora seria como a mídia é um ambiente em que ela passa a ser um espaço que facilita e estrutura a interação e a comunicação humana, e aqui no caso a comunicação religiosa. Aqui no YouTube mesmo tem uma série imensa de variados segmentos religiosos que eles trazem nos seus conteúdos, fazem análise e tudo mais, expõem suas ideias fundamentalistas ou não, mas eles também estão presentes adaptando a este formato que o YouTube impõe na sua cabeça e na cabeça de quem está trabalhando de graça para ele como eu. Então olha só, vou citar esse artigo aqui do Luiz Mauro Sá, Articulações entre Religião e Cultura Pop. Ele vai analisar 5 portais de cultura nerd, geek, gospel e como é que há a articulação lá entre cultura pop, de entretenimento e as ideias religiosas. Ele vai falar que esses portais articulam a cultura pop e conteúdo religioso da seguinte maneira: há um vínculo entre religião e entretenimento como definidor de uma realidade, há o enquadro de personagens da cultura pop em um contexto religioso, pegar um elemento, por exemplo, lá de um determinado filme e usar a partir de uma ótica religiosa ou de uma frase, e o cachorro não para de latir aqui, rapaz. E também, por último, o emprego do entretenimento como ponto de partida para discutir questões morais e éticas cristãs. Sim, usar um trecho da Bíblia, pegar um filme que necessariamente não tem uma ideia religiosa cristã explícita e analisar a partir da ótica cristã para transmitir lá a sua mensagem e dar ali um fundamento para o que está querendo ser falado. Então, essa adaptação da linguagem ela é necessária para instituições religiosas. Elas vão continuar fazendo isso, e à medida que os produtos vão surgindo, as tendências e aquilo que determinado grupo vai julgar ali como algo pernicioso para o seu rebanho, né? Uma palavra bem cristã aqui, mas de fato isso o líder religioso ali vai condenar ou vai apoiar, dependendo do que seja, dependendo da forma como ele conduz a sua fé e também a fé dos seus fiéis e devotos e as pessoas que compartilham com ele desse sistema simbólico. Aquele caso lá da feira Otaku Gospel, aquele foi bem interessante porque as pessoas não foram avisadas e de repente uma feira Otaku virou um culto gospel. E aí teve um caso de censura por causa das imagens, o pentagrama ali e tudo mais, que é demonizado pelos cristãos e outras coisas mais. Valeu, não esquece de fazer essas 3 coisas aí embaixo, de curtir, compartilhar e volta que de vez em quando a gente tá vindo por aqui fazer uma gracinha e analisar alguma coisa, beleza? Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.